Rádio Opinião de hoje, vamos falar sobre arqueologia. Na verdade, falar sobre o Museu Quilombola de Itamatatiua, em Alcântara, uma casa cultural, né, maravilhosa. Para isso, a gente vai falar agora, conversar com o arqueólogo, professor da Universidade Federal do Maranhão, Arkley Bandeira. Professor Arkley, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Rádio Opinião. Bom dia, Adalberto, bom dia, equipe, bom dia, ouvintes da rádio. É isso aí. Professor Arkley, parabéns também, né? Você faz parte daqui do quadro da Universidade Federal do Maranhão, que hoje completa 59 anos. Um comentário, um breve comentário também sobre a Rádio Universidade, que você faz parte também aqui do nosso quadro, digamos assim, né? De entrevistados corriqueiros. Bom, da rádio eu tenho as melhores lembranças, né? Mesmo antes da universidade, era a rádio que eu escutava na minha adolescência e na minha fase adulta continua, e a UFM é a nossa casa, né? A gente vive mais o universo da universidade do que a nossa casa, do que com a nossa família. Então, nada mais justo do que celebrar tanto a passagem de anos da rádio como da nossa universidade. E, claro, professor, celebrar, né, com esse projeto. Esse aqui é um projeto também que passa, né, pela rádio, aliás, pela Universidade Federal do Maranhão, né, que dentro da museologia, digamos assim, da história da arqueologia e de tudo que diz respeito a esse resgate, né, também das tradições do nosso povo, que são quilombolas também, né, entre indígenas e outras, o branco também, né, que teve a sua influência, enfim, a mistura e tudo isso que fez da gente, faz da gente o Maranhão um pequeno Brasil também, né? Nós somos uma espécie de Brasil de forma reduzida aqui ao nosso território, que não é, na verdade, não é pequeno, né? Se for comparar aí, somos maiores até do que vários países do mundo. Enfim, é um grande território. 7h59 agora, a gente tem que acelerar a coisa aqui. Professor, Vamos. Esse museu que já está em funcionamento, né, já tem alguns dias, algumas semanas de inauguração, enfim, o que é esse museu, o que ele traz? Eu vou trazer as imagens também enquanto você vai falando, por favor. Bom, Adalberto, esse museu ele foi inaugurado dia 7 de outubro, com muita festa, muita felicidade e muita ansiedade e expectativas, tanto da comunidade acadêmica como da comunidade quilombola de Itamatatiua. Esse museu ele se inicia há alguns anos, né? A concepção de um espaço museográfico data de mais de 10 anos. Essa imagem que você está mostrando é Dona Heloísa de Jesus, uma das líderes quilombolas que tinha lá na área de produção ceramista do Quilombo um espaço que ela chamava Cantinho da Saudade. Esse Cantinho da Saudade estava lá as memórias, a salvaguarda dos mais velhos, história das festas de Santa Teresa d'Ávila, enfim. A partir dessa concepção da comunidade, tá? Nós propusemos, a nível de mestrado, de um orientando meu, Yuri Logrado, que atualmente está no doutorado do PGCult, uma dissertação para propor um projeto museográfico, né, e de criação de um espaço. Nós não sabíamos que nesse ínterim nós conseguiríamos recursos, de fato, para executar um museu. E hoje nós temos um museu quilombola em Itamatatiua, que conta essa história ancestral desse território, conta dos modos de fazer da cerâmica, que foi uma etnografia que há 10 anos eu venho trabalhando com elas, e com a concepção de design e artística muito bem trabalhada do NIDA, do Programa de Pós-Graduação de Design, coordenada pela professora Raquel Noronha. Ganhamos também recursos aí do professor Leonardo Soares, de um projeto chamado Inclusão Quilombola, de modo que a FAPEMA, né, do governo do estado, foi uma das grandes parceiras, juntamente com o IBRAM, e na parte de venda e comercialização, o SEBRAE. Por trás disso tudo está a Associação de Mulheres, que não mediu esforços para que a gente pudesse fazer esse momento tão lindo de inauguração como está aqui aparecendo na foto. Então, o museu, Adalberto, ele é fruto de um anseio da comunidade, ele foi pensado pela comunidade de dentro para fora, não foi uma ação de fora para dentro. Isso mostra como a universidade ela é importante nesses processos dialógicos, simétricos e comunitários. E hoje nós temos um equipamento cultural dos mais belos, aí eu vou puxar a sardinha
para nossa equipe, né, dos mais belos do Brasil, porque ele foi pensado pela comunidade e hoje ele está aí como mais um equipamento cultural para o Maranhão. Que maravilha, né? Eu queria que você falasse agora sobre a imagem dessa santa, não é isso? A gente está em destaque agora aqui para quem está acompanhando via YouTube, ou então o nosso aplicativo oficial da Rádio Universidade, ou então diretamente no site da 106. Tem essa santa aqui, eu queria que você falasse um pouco sobre ela. Bom, essa santa, ela Itamatatiba, no processo de territorialização antiga, ele é um território quilombola, né? É fruto da escravização de povos sequestrados de África. Esse território todo, no período colonial, era território do Carmo, né, da Ordem do Carmo, e Santa Teresa d'Ávila, né, tem aí uma situação, se ela representa Santa Teresa d'Ávila ou Santa Teresa de Jesus, ela é padroeira dessa ordem. E de modo que com o abandono dessas terras por essa ordem religiosa, né, essa comunidade escravizada, ela permanece na terra, na mística de fundação desse território, né, na história mais antiga, a Santa Teresa d'Ávila aparece em um banhado lá, próximo à fonte do Chora, e a partir desse momento, a comunidade ela devota essa terra à santa. Então, Itamatati é uma terra de santa. Eu tive dia 15 de outubro, ele é o dia de Santa Teresa d'Ávila, é comemorado assim com uma festa, um festejo assim espetacular, que é uma outra coisa linda que acontece ainda na zona rural do Maranhão, ainda no quilombo de Itamatatiba, e esse museu também hoje é concebido pela comunidade como um presente de Santa Teresa d'Ávila para a comunidade, assim como é a terra, e mais um motivo para festejar anualmente as dádivas ofertadas por essa santa. Então, a santa, ela permeia todo o discurso, né, de fundação desse território, e é a santa que essa comunidade se organiza, tem fé, tem devoção e agradece anualmente. Então, esse museu é mais um presente também dado pela santa, e a gente tem que agradecê-la. Então, por isso que ela está muito bem representada aí em toda a parte simbólica e material do museu. E a parte mais material é o modo de fazer cerâmica, que também é outro conhecimento ancestral que confere tradicionalidade, ancestralidade e tradicionalidade às comunidades de Itamatatiba. Nessa parte, professor, temos aqui imagens também, né? Aqui, justamente sobre esses fazeres, né? O que a gente tem aqui? O que tem aqui? Tem algumas lâminas, não é isso? O coco babaçu, dá para identificar ali. O que mais? Isso, essa instalação, ela traz um pouco dos ofícios e marcos de memória, né, que atravessam a história dessa comunidade. Então, a gente tem o coco babaçu, ali tem amêndoa, tem o azeite de coco, numa cuia pequena nós temos ali o urucum, também muito utilizado na culinária. Esses artefatos de cuia, né, que são angulados, chama cuiau e peua, que são as cuias para fazer ali os contornos, os ângulos da cerâmica. Na parte de baixo nós temos um cofo, né, que confere aí também conhecimento voltado à cestaria. Nós temos as lâminas de faca também para fazer ali o acabamento. Então, essa instalação pensada pelos colegas de design, e abaixo o tijolo, né? Não vamos esquecer que Itamatatiba, historicamente, também foi conhecida como um polo de olaria, né, que produzia muito tijolo, telha e tijoleira para o núcleo histórico de Alcântara. Então, era essa comunidade que supria no período colonial materiais construtivos. Hoje a gente tem um mestre artífice, que é o Zé Elias, né, que também continua fazendo isso. Então, esse espaço, ele conta essa história, né, por meio... Foi um trabalho colaborativo, então as ceramistas escolheram, né, aquilo que elas imaginavam estar representado no museu, para que os visitantes pudessem saber da história dessa comunidade a partir de narrativas orais, a partir de áudios visuais produzidos por colegas também, como Murilo Santos, né, e a partir de toda a materialidade que cerca essa comunidade, que aí você está vendo também uma linda instalação de Santa Teresa no meio, em um andor, representando a festa, e vários objetos cerâmicos também que contam
desse repertório de cultura material dessa comunidade. Então, está um espaço assim lindo que trabalha com ancestralidade, mas com o pé no contemporâneo, né? A gente não pode esquecer que essa comunidade ela tem que se projetar para o futuro e a cerâmica, a meu ver, é um dos ativos que essa comunidade tem, tanto para a proteção do seu território, proteção ambiental e transmissão desse conhecimento para as novas gerações, porque sem elas o conhecimento acaba. Professor, já que o senhor entrou rapidamente, não temos como acabar essa entrevista sem perguntar, eu queria que o senhor falasse, fizesse um comentário um pouco mais abrangente, digamos assim, não só especificamente sobre a parte cultural, né, dessa influência quilombola e das questões ali de Alcântara, né? Temos ali tecnologia, tem a base, tem também coisas relacionadas a fluxos pela cidade também, daqui da capital, indo para o interior, enfim, tem toda uma gama de interações, digamos assim, que dizem respeito a esse território, um território muito importante por vários motivos. Parece que a coisa está se organizando, é essa a impressão que o senhor tem, enfim, tem essas atitudes como a do museu, entre outras, né, que a gente observa também, ações da Universidade Federal, entre outras instituições aqui do nosso estado. Como está Alcântara nesse momento, professor? Bom, Adalberto, Alcântara, na minha leitura, ele é um território étnico, né? Os dados do IBGE, do último censo, não confirmam isso. Nós temos ali a maior concentração de territórios quilombolas. Proporcionalmente, o município de Alcântara é um dos maiores municípios em que a comunidade se auto-identifica como remanescente de quilombos. Mais de 80% da comunidade entende seu território, entende a sua história voltada aí para esse tráfico atlântico de pessoas, e qualquer empreendimento, qualquer iniciativa do governo, seja ela ligada à base ou tem todo o movimento de implantação de um porto ali na região do Cujupe, na ilha ali do Cajual, que vai impactar toda a comunidade, o próprio fluxo, como você coloca, caso venha ter uma ponte, né, que liga ali por Anajatuba, tem que levar em conta as especificidades desse território. E as especificidades desse território têm que estar associadas aos anseios da comunidade. Não tem mais cabimento em qualquer atividade, seja ela pública e privada, que as comunidades não sejam ouvidas e tenham agência nas suas decisões. Não adianta só elas dizerem ou participarem das audiências, dos espaços de governança, se essa voz não se materializa em ação. Então, a comunidade, não só Alcântara, né, como você falou, meu nicho, meu cantinho nesse território é Itamatatiwa, mas a gente tem toda a Baixada, tem todas as reentrâncias que têm características também muito potentes em relação a essa ancestralidade, esses conhecimentos tradicionais, e eu acredito que a comunidade, por meio, né, dessa hiperconectividade, o lado bom disso é que elas estão integradas, elas estão engajadas, né, elas hoje têm capacidade de comunicação extramuros, e a universidade, nesse processo, é só mais um dos parceiros ou parceiras. Então, é essa leitura, mas a gente não pode, em nenhum momento, descansar, né? As nossas atividades, elas são políticas, elas têm um fundo político e a gente tem que estar do lado de quem mais precisa e quem está mais vulnerável. E, nesse caso, são as comunidades tradicionais, são os povos da floresta, são as comunidades extrativistas, as comunidades pescadoras e artesãs, que são elas que conferem valor, diversidade e etnicidade a esse Brasil que você falou, né? Que é profundo, e esse Maranhão que é tão profundo como é o nosso Brasil. Professor, para finalizar aqui, ó, tem o Instagram, Quilombo Itamatatiwa. No Instagram é o perfil que pode acompanhar várias imagens belíssimas, inclusive, tá? De todas essas atividades do museu, né? Que é muito bom saber disso também. Professor, muito obrigado pela sua presença. Acabei de conversar aqui mais uma vez com o professor Arkley Bandeira. Ele é da Universidade Federal do Maranhão e hoje falou sobre o Museu Quilombola de Itamatatiwa, em Alcântara. E é isso, né, professor? Muito obrigado. Obrigado, Adalberto. Mais uma vez, parabéns para nós, parabéns para a rádio, né? Essa rádio é um patrimônio também do povo maranhense, do povo brasileiro, e vida longa à nossa universidade, que ela esteja, de fato, né, voltada para esses exemplos e essas iniciativas que a gente acabou de discutir aqui.
Maravilha. E que venham muitas outras. Novos ciclos. Um bom dia. Bom dia também para você que acompanhou a gente até agora e continue com a gente, tá? Hoje é nosso aniversário da Rádio Universidade, 21 anos, 59 anos de UFMA, Universidade Federal do Maranhão. A gente finaliza aqui o Jornal Rádio Universidade. Mayra assume agora, concessão das 8, muita música boa para você e muita promoção neste dia de festa. Mande sua mensagem aqui para o nosso WhatsApp 992 17 26 47, parabenizando, né, a Rádio Universidade. A gente volta amanhã com o Jornal Rádio Universidade e um ótimo dia e feliz aniversário também, tá? Até amanhã. Já já eu volto aqui com você com promoção, concessão das 8 e muito mais. ZYC 626, Rádio Universidade FM, 106,9 MHz, Cidade Universitária Dom Delgado. Uma emissora da Universidade Federal do Maranhão e Fundação Souza Andrade. Acompanhe-nos em www.universidadefm.ufma.br e no aplicativo da 106, disponível para Android e iOS. Você